Olá, sejam bem-vindos ao programa Cobras e Lagartos, o original. Aqui nós só tratamos de assuntos ligados à realidade, porque, como diz o cineasta e escritor Arnaldo Jabor, no Brasil a realidade é mais interessante e mais surpreendente que a ficção. Por isso, não aceite imitações. Eu sou o Ney Hamilton, esses são os nossos comentaristas, Hugo Mengarelli, Belmiro Valverde e Mário Negrão. Senhores, vou começar com você, Hugo. Nessa semana nós tivemos alguns fatos no nosso país. Eu vou citá-los aqui, os mais divulgados. A Polícia de São Paulo não fez acordo com os bandidos. O ministro Márcio Tomás Bastos se encontrou com o banqueiro do Opportunity e ele não disse que foi apenas um encontro casual para tratar de assuntos que não tinham nada a ver com as revelações que supostamente o banqueiro Daniel Dantas havia feito contra o governo de contas misteriosas na Suíça. 2 advogados paulistas se engalfinharam na frente das câmeras, contando muito mais mentiras do que qualquer outra coisa. E a Polícia de São Paulo primeiro divulgou uma lista com o número de mortos e depois desmentiu essa lista e acabou se engalfinhando com o Ministério Público. Na verdade, quem entrou em cena no Brasil esta semana parece que foi a mentira. A mentira está se institucionalizando, Hugo Mengarelli, e nós não estamos mais estranhando a mentira? Bom, a gente mais uma vez falou aqui que hoje a palavra não tem muito valor. E se não há ética, porque a ética tem a ver com quê? Tem a ver com o teu desejo, verdade? Tem a ver com o teu desejo e está relacionada à palavra. E está relacionado a teu agir. Não? Assim, a coerência da palavra, a coerência do agir, tem tudo a ver com isso que se chama de ética. Nós não temos ética, verdade? A palavra, logicamente, se não se tem ética, a palavra não vale nada. Quer dizer que o que se fala pode ser mentira ou verdade. Pior, porque a mentira, pelo menos, tem um contraponto. Mas aqui se usa a frase, que pode ser uma mentira ou pode ser uma verdade, já ninguém sabe mais que é o que. Isso é o mais grave. Porque se você vê, isso é uma mentira. Não, aqui você não sabe se é mentira, se é verdade. A coisa é colocada, de repente falada de uma maneira, posteriormente já mudou. O outro dia o dilúvio foi um dilúvio da barbaridade que falou. Eu acho que falei, não tenho certeza, acredito que não seja... E realmente esse foi o Silvinho Pereira, né? Como? Não foi o Silvinho Pereira? Ou foi... desculpe. Silvio Pereira. Bom, era a mesma gangue. Né? Então, esse tipo de questões, a mim me dá a impressão, pessoalmente, quando a gente lê os jornais ou escuta esse tipo de informações, eu acredito que todo mundo deve estar com o pé atrás. Será que está falando a verdade? Por onde está apontando? Né? E é muito delicado isso, porque é com uma facilidade que o pessoal vai e diz as coisas e depois se desdiz, e depois diz outra coisa diferente. E tudo isso cria... Imagine, por exemplo, o que passou com isso. Saiu uma charge muito bonita na Folha, não? Isso nós pegamos teu celular, eu não tenho celular, disse o menino. Não, mas também vimos todo o teu movimento bancário, mas eu não tenho conta no banco, não tenho cartão. Não, também vimos em teu computador, então, mas eu não tenho computador, eu sou pobre, viu? Por isso você vai pagar muito caro. Ou seja, até a gente lê isso e te dá uma ideia aonde está apontando a questão. Eu acredito que hoje fica absolutamente claro uma coisa aqui, né? Que o único que termina dentro é pobre. E que o senhor que está lá em cima não é tocado nunca. Por quê? Porque se você toca realmente é um dominó, vai um monte. Então esse monte de gente tem o direito, suposto, porque de dever ultimamente se fala muito pouco, mas tem, porque a ética é do campo do dever, não é do campo do direito, o direito de criar as histórias de qualquer maneira e dessa maneira imaginar que eles podem convencer alguém. Eu realmente não estou entendendo mais para onde a coisa vai. Belmiro Valverde, eu deixei uma última notícia que foi divulgada essa semana para você comentar, para ver a que ponto chegamos. O técnico da seleção brasileira, o Carlos Alberto Parreira, e o preparador físico também, eles afirmaram que o Ronaldo Nazário, o fenômeno, não está gordo.
A que ponto chegamos? Isso não cabe na fotografia. Como diriam os americanos, holy shit! Essa questão... Isso é o máximo. Pois é, as aparências enganam. O Talleyrand dizia, né, as palavras foram criadas para disfarçar os pensamentos. Né? Então é isso aí. Eu concordo muito com a colocação do Hugo. Né? O trágico disso tudo é que você perdeu qualquer referência do valor da palavra. Né? E isso é indicativo, né? Como dizem os nortistas, né? Pelo dedo se conhece o gigante. Quer dizer, quando você perde a necessidade de dizer a verdade ou a vergonha de dizer a mentira, você perdeu um elemento fundamental civilizatório. Então é isso aí, o cara vai lá no Congresso e, primeiro, o senhor não está obrigado a dizer a verdade porque o senhor está protegido por um habeas corpus, não sei qual. Aí ele mente, né? E você ouve aquilo tudo, as pessoas ouvem aquilo com ar resignado, aí se cria toda uma metalinguagem. Não, isso não é caixa 2, é recursos não contabilizados. Mas, meu Deus do céu, qual é a diferença de uma coisa e outra? Caixa 2 é isso, é um caixa que não está contabilizado. Né? Aí o ministro da Justiça, que era um homem que entrou no governo com uma respeitável biografia, que já está no nível do currículo, e se continuar vai para o nível do prontuário, ele mente. Né? Quer dizer, é isso mesmo, é uma coisa lamentar. O ministro Tomás Bastos sempre foi um homem respeitadíssimo. De repente ele se encontra com o Daniel Dantas, que foi um banqueiro chantagista. Daniel Dantas chegou e botou no jornal. Foi uma coisa estranha, né? Se encontrou na calada da noite. Quer dizer, parece que o ministério não funciona de dia. Desculpe, não foi encontro amoroso. Não, ligações perigosas. Quer dizer, então você perdeu um referencial muito importante. Né? Quer dizer, antigamente você pagava pela mentira, hoje você não paga mais. Eu brinquei com o assunto só. Mas você disse que não fez e não fez. Disse que não fez e fez. Eu nem me lembro o que eu disse. Talvez eu tivesse bebido. E nós estamos anestesiados, estamos assistindo isso aí de uma forma assim, muito pacífica, né? Lamentavelmente. Mesmo porque os mecanismos institucionais não existem. Porque, por exemplo, o que aconteceu com essas pessoas que fizeram isso? Nada. O Silvio Pereira saiu de lá, feliz da vida. O Delúbio saiu de lá, feliz da vida. O Valdomiro Diniz, aquele famoso que começou tudo com aquela tentativa de distorção, até agora não foi sequer processado. 2 anos e meio. Não foi sequer processado. Né? Então está tudo, né, como Dantes no quartel de Arantes. Abrantes. Né? Não, desculpa, Arantes é outro. só uma coisinha. Teve uma resposta, sim. O PCC. O PCC. Mário Negrão, dentro desse festival de mentiras, ocorreu um fato curioso na cariação entre os 2 advogados e o funcionário do Senado lá, que supostamente, o que tudo indica, vendeu as fitas com a gravação da conversa dos delegados. Um advogado até foi preso por causa disso, porque disseram que ele havia aprendido com o crime, com a malandragem, né? Aí ele disse, mas nesse ambiente aqui a gente aprende rápido. Quer dizer, parece que ele soltou uma verdade e eu não estou nem entrando no mérito do caráter do advogado, e parece que é um advogado com comportamento duvidoso, mas ele soltou uma verdade ali e acabou sendo preso por isso. Bom, aí esse é o estado mais infeliz. É uma inversão de valores? Exatamente. Porque, veja, o Brasil inventou a nova modalidade de mentira, né? que é a mentira aplacante por desrespeito. Porque a gente mente... Mentira aplacante por desrespeito, isso é mais ou menos como o recurso não contabilizado. Vamos explicar já, quer ver? Normalmente nós seres Não humanos... é uma semi-mentira. Não, é pior do que isso. Pior do que isso, é uma encenação em cima de uma mentira. É usar a mentira como referência. Né? Ao tal ponto que depois você não sabe mais acreditar. Por que as pessoas mentem? Olha, tem vários motivos, 3. Sempre tem motivo. Olha, a mentira mais comum da mentira patológica, né, que são os mitomaníacos, eles mentem por compulsividade. Né? Essa é a mentira sem dolo. É a mentira que você mente por compulsividade, porque você não consegue parar de mentir. É como se fosse um vício, né? A pessoa adquire isso e é um cacuete, né, que é adquirido pelas pessoas. Cacuete, num termo, esticando o termo, cacuete é coisa motora, né? Mas a gente pode estender o termo aqui, usar um pouco de licença poética e dizer que a mentira pode ser um cacuete, quer dizer, um fenômeno obsessivo compulsivo. A mentira também pode vir por déficit cognitivo.
né? A pessoa tem mesmo uma deficiência em entender o que está acontecendo em torno de si e faz uma coisa que a gente chama de confabulação. O cérebro humano tem uma coisa maravilhosa, né? Quando ele não sabe a informação, ele inventa, né? Então, a mentira pode vir por confabulação. Curiosamente, na sífilis, que a gente quase não vê mais, a confabulação era um sintoma quase que patognomônico da sífilis. Quer dizer, o indivíduo que esquece, ele tem um déficit de memória, esquece um pedaço da informação e cria, inventa com a maior desenvoltura aquilo. E tem pessoas que tem sífilis que fazem isso de uma maneira fantástica, você nem nota que ele tem o déficit cognitivo. E tem a mentira política. Estamos numa epidemia, então. E temos a mentira política, que é aquela assim, que é a mentira mais usada, que você diz para as pessoas o que elas querem ouvir. Porque isso é que é o mais importante. O importante não é só a pessoa que mente, é quantos ouvidos estão dispostos a absorver aquela mentira. Para mim, isso é o mais assustador. Não é? Porque as pessoas gostam de ouvir aquilo que eles querem ouvir. Vejam, um dos maiores mistérios para mim é assim, um governo tão desmoralizado como está agora, e se a eleição fosse hoje, o presidente ganharia. Então você diz, poxa, mas o que está acontecendo? Ou a notícia toda é mentira, ou as pessoas estão dispostas a assimilar essa mentira já dentro da sua estrutura, né? Que eu acho que essa é a mentira aplacante política brasileira. A gente já assimila a mentira dentro da nossa estrutura já. A gente já presume, olha, era o que era o imposto de renda, né? O prazo final dia 25 de março, mas já está subentendido, né? Que vai ser até o dia 27, 28, né? Mas isso mudou. Né? Isso mudou. Mudou. Ferro e fogo. Felizmente mudou. Mas foi uma das mudou. poucas coisas que mudou. Nós temos mentiras institucionalizadas já, que vão se insinuando e fazem parte da estrutura do país. Uma vez eu entrevistei na rádio aquela pessoa fascinante que escreveu um livro sobre a história do Brasil, o Bueno, né? Eduardo Bueno. Eduardo. E ele falou coisas incríveis assim sobre como que nós encaramos nossa história. Por exemplo, essa fato que nós somos descendentes de degredados. Ele falou, mentira. Mentira, os degredados vieram para o Brasil, uns 200, 300, os índios comeram a metade, o resto perdeu no mato e ninguém mais é descendente de bandido. Mas a gente inventou isso virou uma lenda urbana, agora nós somos descendentes de criminosos e tal. Né? É uma frase que até nem faz sentido, porque a Austrália foi fundada como prisão e é um país ultraético. Quer dizer, esse negócio de ser fundado por degredados não quer dizer muita coisa. Então, veja, nós ultrapassamos assim todas as filosofias da mentira. Agora criou-se a mentira institucionalizada aqui no Brasil. Eu acho que aqui o que existe não é a boca que mente aqui, o pior é o ouvido que acolhe a mentira. Isso, para mim, é o pior. Hugo, você falou anteriormente sobre a questão de que esse é uma coisa que está no topo da pirâmide social. Se nós olharmos que as crianças elas aprendem, têm os seus exemplos com os pais e de certa forma a sociedade tem a sua elite, não no sentido depreciativo da palavra, mas tem na sua elite uma forma de reflexo. Você acha que a nossa sociedade está se esgarçando por conta desse mau exemplo de que nós tornamos a mentira, como colocou o Mário, com uma coisa meio institucionalizada, meio natural, nós estamos extremamente complacentes? É importante dizer isto aqui porque nós sabemos que a verdade está em outro lugar, né? Ou seja, nós falamos, quando tentamos falar, meias-verdades. E na construção dessas meias-verdades nós temos que dar conta. Daí que nós podemos dizer se falamos O que significa ou não. meia mentira? Meia mentira. Sim, mas isso é por construção do sujeito. O sujeito não diz toda a verdade, diz uma parte dela. Mas neste campo que nós estamos falando agora, e que é a questão que assusta, parece que aquela frase, que se não me lembro, foi de Goebbels, não? Repita uma mentira que se torna a verdade. Né? Então parece que isso é o mais normal do mundo. Agora, o que você me pergunta, isso é uma coisa assustadora realmente, porque para mim, isso que aconteceu recentemente em São Paulo forma parte de tudo isso. Isto é, a cabeça está podre, o resto, se a cabeça não está bem, o resto não pode funcionar bem. Então, como tal, existem a resposta tipo PSC, que para mim é uma resposta a lo que estava falando a vez passada, essa cegueira na qual, diríamos, a elite deste país, e já discutimos isso várias vezes, gente, a elite deste país tem entrado, por um lado, e por outro lado, nós estamos abrindo um callejón sin salida, como se fala em castelhano, não? Uma rua que não tem saída, a não ser... Um beco sem saída. Sim, não, eu falei em castelhano simplesmente porque me veio. Um beco sem saída. Callejón? Callejón. Calle. Falamos calle, não? Somos meio brutos, os argentinos. Falamos callejón. Callejón. Então, é um beco sem saída, gente.
E o pior, sem saída, se há uma saída, o precipício. Isso é o que a gente está vendo. Ou seja, nós estamos construindo, não um ovo, é uma quantidade enorme de ovos das serpentes. Ou isto aqui se para, ou gente, não sei onde vamos a parar. É uma questão muito séria. Porque, e onde vou tomar os exemplos? Se a gente escuta alguém na frente dos filhos dizer também vou entrar na política porque quero fazer meu pé de meia, o que pode pensar o filho desse pai? Me diga, isso escutei eu. Que é o que pode pensar? E entrar em política é fazer o pé de meia. Ou seja, é um absurdo. É um absurdo. Ou seja, aí nem divã, nem remédio, né, Marinho? Não tem nada que solucione isso aí. Belmiro Valverde, eu vou fazer uma pergunta, você é administrador, mas eu vou fazer uma pergunta clínica para você. Deveria fazer para um Oswaldo Cruz. Existe vacina para existe sobre ela com a desenvoltura dos ignorantes. Existe vacina para esse tipo de mentira, para essa mentira institucionalizada? Eu acho que existe, né? Eu queria só fazer uma distinção, né? Aqui eu vou entrar na do Mário. Tem três, né? Tem três. É como dizia o Benjamin Franklin. Isso é contagioso. Existem as mentiras, as grandes mentiras e as estatísticas, né? São os três tipos de mentira. Mas o Brasil tem uma cultura de uma certa hipocrisia social que é mentirosa, né? A pessoa chegar e dizer, olha, puxa vida, eu estou com preguiça de fazer tal coisa e tal. Telefona para lá e diz que eu estou doente, né? Telefona para lá e diz que eu sofri um acidente de trânsito. Né? Morreu uma tia. Morreu uma tia, né? Tem até um anúncio até muito divertido com essa história, né? Então, nós temos essa tolerância hipócrita a um certo nível de mentira. É uma mentira mais ou menos venial, não chega a ser um pecado mortal. Eu acho que nas mentiras sérias, o único antídoto realmente é a sanção social. É o cara chegar e dizer, fulano é mentiroso. E, antigamente, ser mentiroso era um grande estigma. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia é uma excentricidade, né? Você acha que o Delúbio vai deixar de andar na rua porque mentiu? Não? Ele vai dar risada. Fui lá e enganei aqueles trouxas todos. Aqueles caras são todos pé duro. São todos uns panaca. Ainda vai dizer ainda. E panaca no singular, para ficar bem, né? São todos uns panaca, né? Bem delubiano. Bem delubiano. Então, eu acho que o único antídoto é realmente a sociedade retomar a ideia de que espera-se que você fale a verdade. Isso é uma regra que a gente bota nos filhos da gente. Eu lá em casa sempre tive uma regra muito, muito simples, né? Eu digo, olha, ninguém mente, né? Se mentir que os outros não saibam, né? Porque a coisa, você tem que... Conte o que contar, aconteça o que acontecer, conte direito. Depois a gente vai absorver as repercussões. Agora, se você pode fazer isso na tua casa, ou pelo menos você tem a pretensão de fazer isso na tua casa, por que você não faz na tua vida pública? Desculpa, senhor. Claro. Teve um dilúvio com a arca. Nós estamos vivendo um dilúvio sem a arca. É que a arca foi roubada. Né? Se você pensar em arca no sentido de cofre, pode ser que sim. Já foi. Mário Negrão, você usou um termo aqui que me incomodou um pouco, cacuete político. Como é que se trata um cacuete? Olha, veja bem. Não sei se existe diferença entre cacuete clínico e cacuete político. Não, pode ser. O cacuete é um ato repetitivo e esse ato sempre constitui em movimentos inúteis. Esse aqui é um cacuete, né? Involuntários, né? Involuntários, né? Involuntários. Voluntário, mas a mentira não é involuntária. A mentira não é involuntária. Não, é bem voluntária. Não, mas o cacuete político, eu quero dizer assim, é mais como um hábito, né? Mais como as pessoas se habituariam à mentira. Porque se você pensar bem, o que substitui a mentira? Eu acho que a mentira é o comportamento à deriva. Porque, veja, 3 de novo. O ser humano pode montar 3 cavalos para cavalgar e dirigir seu comportamento. Primeiro é o mundo das necessidades, que pertence ao tronco cerebral. Você pode estar regido, então, como muitas pessoas no Brasil, acho que a maioria dos brasileiros é regido por necessidade. Quer dizer, o que ele está pensando hoje é como é que ele vai comer hoje à noite, ou como é que ele vai pagar o aluguel, né? O indivíduo é dirigido por suas necessidades, né? Você vê até pessoas até de classe alta que também são dirigidas por suas necessidades. Depois vem o segundo nível de comportamento, que é você dirigido pelos seus sentimentos e emoções. É o cara que paga a conta do telefone em dia, não porque ele quer ser correto, mas porque ele se sente mal em dever, né? E isso é uma expressão muito, muito curiosa, dizer assim, eu pago as contas porque me faz bem
Falei, mas como faz bem? Você dá dinheiro para o outro, é tua obrigação pagar a conta. Então você não está. Transforma aquilo em um ato sensual, né? Ah, hoje tive um orgasmo, paguei o telefone. Quer dizer, transforma aquilo numa sensualidade, né? O que é muito popular aqui no nosso país, a gente sensualizar tudo. Mas o terceiro tipo de comportamento, eu acho que é o comportamento civilizatório, né? Que é o comportamento cortical. É você se apoiar em duas coisas, na razão e na ética. A ética seria, assim, para o nosso propósito aqui, uma definição ad hoc aqui, seria a ética é a maneira de comportar, a maneira de pessoas se comportar, onde você tem um mínimo de desprazer entre as pessoas, na interação, o mínimo, porque um pouco de desprazer sempre tem. O comportamento ético substitui a mentira. Eu lembro uma coisa, eles falam dos americanos, né? Mas eu lembro que, para um americano, você chamar de liar, chamar o cara de mentiroso, é o melhor jeito de você comprar uma briga. Porque é a pior ofensa. Aqui, a pior ofensa aqui é dizer que o cara é filho de uma senhora de hábitos sexuais soltos, né? É verdade. É o que a gente costuma xingar aqui, né? E aqui irrita o Brasil. Aqui, se você xinga a mãe de alguém aqui, você irrita o cara. Você quer irritar o americano, chama ele de mentiroso. E isso está imbuído dentro da estrutura do americano. A história do George Washington, né? Que poucos brasileiros conhecem, mas que todo americano conhece. Que ele cortou a macieira e o pai dele perguntou quem derrubou aquela macieira. Ele falou assim, I cannot tell a lie, eu não posso mentir, fui eu que cortei a cerejeira. Fui eu que cortei a cerejeira. Né? Quer dizer, isso está instituído dentro da alma do americano que mentira é um pecado capital. Né? Não é no caso de Bush, por exemplo. Não, não. Mas lembra-se que o Bush... Mas ele não é norte-americano. Não, ele tem... Agora ele tem só 27%. É um pouco diferente. Ele é 27% dos americanos. O resto está bem contra ele. Então, em resumo, eu acho que a mentira aqui no Brasil atingiu uma proporção original. Né? Ela começou a fazer parte, como a verdade faz parte da estrutura deles, a mentira faz parte da nossa estrutura. Como o Belmiro falou, eu tenho um amigo aqui, que eu não posso mencionar o nome, que muitas pessoas reconheceriam, e ele é um americano muito engraçado. Ele falou assim que no Brasil, quando alguém convida ele para tomar um cafezinho, ele quer ouvir o convite 3 vezes. Porque ele já foi bobo de uma pessoa falar assim, passa lá em casa tomar um cafezinho, ele passa mesmo e ninguém está esperando ele. Então ele espera 3 convites. Mentira é o pecado original. Vamos terminar esse bloco, então, com uma verdade absoluta. O comportamento ético é o melhor antídoto contra a mentira. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos com um tema muito mais ameno. Eu prometo, é verdade. $2.000 pacientes dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. O HC atende somente pacientes do SUS, efetuando mais de 1 milhão de procedimentos médicos por ano. Mas os recursos financeiros recebidos não são suficientes para sua manutenção, gerando um déficit crônico ano após ano. Para isso, existe o projeto O HC Conta com Você, que vem conseguindo amenizar a situação do hospital com reformas nos setores mais prejudicados, através da compra de medicamentos, pequenos consertos emergenciais e materiais indispensáveis, sempre visando melhorar a qualidade do atendimento aos seus pacientes. A partir de R$ 2,00, sua contribuição pode ser feita através da conta de luz. Participe! O HC conta com você. 3360-7433. Voltamos com o segundo tempo do programa Cobras e Lagartos. Como nós prometemos e aqui nós só falamos a verdade, esse tema será muito mais ameno. Mário Negrão, você gosta de parques temáticos? Eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Qual que é o seu predileto? Olha, o que eu mais gostei foi um que eu fui nos Estados Unidos, em New Jersey, chamado Frontier World, que você entrava e ia para o Velho Oeste, entrava nos barzinhos. Tem outro lugar muito interessante também, que é Knott's Berry Farm, lá perto de São Francisco, que você também fica dentro de uma cidade fantasma, né? Então, eu adoro parques temáticos, né? Mas eles geralmente são caros, né? São muito caros, são distantes, né? São difíceis de curtir. Aqui no Brasil nós temos o maior parque temático todo, se chama Brasília, né? Belmiro Valverde, curte parques temáticos? Olha, não muitos, né? Porque quando eu estava morando em Los Angeles, era programa obrigatório. Toda pessoa que chegava lá para te visitar, você tinha que levar na Disneylândia. Então, minha mulher... A original, né? A original, Não a cópia, o clone brasiliense, como diz o Mário.
Então, minha mulher ficou especialista em Disneylândia. Quando ela chegava lá, o porteiro já conhecia, perguntava como é que vai a família e tal. Né? Então, eu acho que o parque temático, depois de um certo momento, é tudo a mesma coisa. Assim. Hugo Mengarelli, parque temático algum lhe encanta? Em Curitiba nós não temos parques temáticos, nós temos bares temáticos, né? Os bares de Curitiba, aliás, Curitiba tem muito bar temático de bar, né? Os bares que tem o bar como tema. Você entra num bar, dá a impressão que você entra num bar dos anos 30. Essa coisa de temas, assim... Me encanta, claro. Tudo que... Você sabe, se chega a certa idade, não sei se é a questão da velhice, mas puxa o passado, né? Ou seja, a gente quer retornar a ser jovem de você novo. não é tão velho assim. Pelo amor de Deus. Bom, Você só parece, velho. Às vezes se resmunga como um velho, mas... eu acho que, eu não sei, eu gostaria de conhecer, sempre para mim Então foi... vou te dar uma boa notícia, porque eu fiz toda essa abertura porque está sendo concluído em Londres o Trocadero Center Piccadilly Circus, que é o primeiro parque temático de sexo no mundo. É, verdade. Você gostaria de conhecer esse... Trocadero Center? Trocadero Center Agora me Piccadilly explica. Circus. Não sei de que se trata. Não sei de que se explica agora. Como? Você não sabe sexo? De que se trata? Isso pode ser muitas coisas, por exemplo, eu vou Sexo é muitas coisas. masculino, digo eu, por exemplo. Quando te perguntam sexo masculino, não sei, que é um show de sexo, você vai lá... parque temático, de tudo. Tem que ter cuidado, porque senão vai ter mamando assassinas. O pior é tem que tomar cuidado para sentar no carrossel. Mas, legal, você iria a um parque temático de sexo? Olha, não. Acho que não, acho que ia ficar entediante. Porque Você é um terapeuta, não iria a um parque temático de sexo? Não. Eu acho assim, o sexo é uma coisa que quando você... Eu nunca entendi como é que você pode... Mas os pacientes são mais que um parque, querido. Um país inteiro temático. Não, de sexo eu não iria, não. Eu não iria, não. Sabe por quê? Porque eu acho assim, primeiro, eu teria, assim, absoluto pavor de fazer qualquer coisa parecido, menos parecido que fosse com sexo com alguém me vendo, né? Porque eu me vendo, eu já acho horrível. Você não vai ver, ninguém vai vê-lo, você vai ver, né? Agora, se eles fizerem Você não assim, será a atração do parque, pelo menos eu suponho. Agora, se for uma coisa bem humorada e engraçada, até sim. Né? Se for uma coisa bem humorada e engraçada, né? Mas eu não sei. Eu me lembro assim, ó, uma vez em Amsterdã, naquela rua, né, que tem as prostitutas na vitrine, né? Você vê uma ou duas, aquela curiosidade toda, mas depois enjoa. Né? Enjoa, né? Pornografia é igual canjica, enjoa, né? Que nem uma vez ou outra só. Essa é uma frase para a história. É igual canjica, né? Com o tempo enjoa. Profunda. Então, eu não iria no parque temático de sexo, né? Mas eu iria em outros parques temáticos, assim. Eu posso imaginar, assim, por exemplo, eu ia ficar muito... Ciências, essas coisas. Não, eu queria ser um romano, assim, botar uma toga, andar pra lá e pra cá. Isso eu ia curtir. Eu ia gostar de ser um romano. Orgia romana? Você não gosta de ver, o problema é ver, o problema é praticar. Participar. Né? Belmiro Valverde, você, quando for a Londres, se esse parque... Parece que ele já está para ser inaugurado agora no mês de julho, no verão europeu. Você... teria curiosidade em conhecer? Não, curiosidade antropológica? Para ser sincero, não. Eu já estou naquela fase, como eu tinha o general Alcindo, que era muito brincalhão, um amigo nosso, dizia assim que o homem tem duas fases. Uma fase em que ele foge de casa e vai para a casa da namorada. A outra é que ele foge da casa da namorada e vai para a casa do jornal. Eu nunca tive namorada, então eu sempre fiquei em casa lendo jornal. Mas eu acho, né, e essas coisas, quando você vulgariza muito, quando você perde a graça, né, inclusive, né? Aliás, tem um filme do Monty Python muito divertido, que é aquele O Sentido da Vida, em que o John Cleese e a mulher vão dar uma aula de educação sexual prática para os alunos. É impagável. E eles têm que dizer assim, vocês prestem atenção, isso aqui é importante para vocês, que está todo mundo olhando para o alto, o outro desenhando, né? Quando a coisa fica muito banalizada, e o sexo hoje em dia está muito banalizado. O sexo hoje em dia o cara não tem nenhum mistério, né? Antigamente o cara ainda tinha aqueles mistérios, o cara comprar o catecismo do Carlos Zéfiro, né? Que era... os livrinhos pornográficos do Carlos Zéfiro, revista sueca. Revista sueca. Hoje em dia não. Hoje em dia a meninada com 7 anos já está tendo acesso a toda a informação que poderia ter e não deveria ter. Não deveria ter.
Hugo Mengarelli, você frequentaria um... Olha, Aquela curiosidade sim, fílmica, poderia ser, cinematográfica. como eles falaram, tanto Mário como Belmiro, eu acho que é um lugar comum, sabe? Nós vivemos uma sociedade onde parece que deixamos de trás a representação e nós passamos a fazer a apresentação mesmo, né? Vocês sabem que na Holanda, em Dinamarca, estão fazendo filmes, atores profissionais sérios, com sexo explícito. Você tem que mostrar tudo. Você hoje se apresenta, não há mais representação. Detalhes assim que é uma corrente teatral onde não existem personagens, ou seja, que a ficção desapareceu. É verdade, porque a ficção se confundiu com a realidade, não sei. Não, já não há mais limite. E é onde coloco que a questão está, que é um problema ético, né? Eu não sei. Quero que você vá descobrir como isso, vai me tudo na televisão, no computador, nos filminhos que você quer comprar por aí, até nas novelas, né? Até nas novelas. Então, o que se pode esperar? Eu não sei, deve ser uma coisa que te deve entediar. Sexo é experiência, né? Você vê, é a única coisa que não muda na vida de um cego, né? Pegou pesado. Aliás, o Carlos Lacerda dizia, né, que o sexo é a única área da atividade humana em que o amadorismo vai derrotar o profissionalismo. É verdade. Ô, Mário, segundo os idealizadores desse parque, a meta dele é construir algo semelhante ao Instituto Kinsey, que era um grande pesquisador sobre sexo, com o fim de brindar as pessoas com um modo moderno a respeito dos temas sexuais. Você acredita nisso? Isso é mais velho, Como é que pode enrolar sacanagem desse jeito? como se isso não tivesse existido antes. Eles ficam querendo ensinar pra gente o que a gente já está querendo esquecer. Já sei demais tudo isso. Eu não sei o que eu ia fazer lá. Eu não entendo por que eles querem fazer isso. Também não. Eu não entendo por que eles querem fazer isso. Dizendo que assim, o Kinsey foi um pesquisador extremamente sério. Piccadilly Circus sempre foi, inclusive, um lugar de vaudeville na Inglaterra. Piccadilly Circus é onde tinha esse Trocadero Center, deve ser onde tinha aquele museu do rock. Antes teve várias coisas lá, teve cassino, teve uma série de coisas. Então isso aí é show business mesmo, isso aí é para pegar aquela turma de voyeurs. Agora, Belmiro, você com a sua visão de administrador, se você fosse montar um parque temático no Brasil, o que você faria? Olha, isso é uma boa pergunta, né? Porque o Mário falou, por Empreendedores, exemplo... prestem atenção no conceito. O Mário falou dessa questão por exemplo, você vai para o Knott's Berry Farm, o Frontierland, você chega lá, você encontra o quê? A história americana, o cara passou a vida inteira vendo filme de cowboy, não sei o quê, né? Nós não temos essa tradição, né? A história nossa da conquista do Oeste não é uma história tão mitificada como foi a dele. Nós não temos uma história, assim, o cara chegar lá, vai para a Disneylândia, tem lá o discurso dos presidentes, não sei o quê, né? Nós não temos isso também, a nossa história é bem diferente. Então é muito de ver, eu acho meio curioso saber o que você poderia interessar as pessoas. Eu não acredito que o brasileiro não tem muito essa visão do parque temático nesse sentido passivo, né? Porque o que o cara faz na Disneylândia? Ele observa as pessoas fazendo coisas. Ele é colocado em cima de um trenzinho para ver a Casa dos Fantasmas, em cima do outro trenzinho para ver os bonequinhos dançando, em cima do terceiro trenzinho para ver outra coisa. Isso é muito passivo. Eu acho que a nossa mentalidade de latinos é mais de participação. Quer dizer, eu acho que eu confiaria mais em coisas interativas, que você tivesse coisas que o cara participasse junto, dançasse junto, cantasse junto. Eu sou mais Tem um filme com Yul Brynner. Pois os parques temáticos, normalmente, eles dizem respeito muito a uma cultura que a gente aprende do cinema, né, Hugo? E aqui no Brasil, apesar de nós termos uma indústria cinematográfica que funcionou durante um bom tempo, passou por altos e baixos, nós não conseguimos fixar isso como os americanos, com esse caráter de indústria. Quer dizer, aqui em nenhum país, né, nenhum outro país, né, a gente conseguiu isso. Sim, Itália. A Itália, mas não me parece que tem um parque temático. Se você ganhasse uma bolada aí na Mega Sena e pudesse construir um parque temático, o que você faria? Faria sobre cinema? Puxa, você me pegou. Poderia ser. Não, mas eu não faria um parque temático.
Você vai gastar o dinheiro, Não, claro, você teria que fazer um museu, uma coisa assim, muito mais orientado para pesquisa, para estudo, e não para simplesmente para, como se chama, uma tertúlia Para diversão. de diversão. Há um filme, e nesse sentido me parece que esse filme pode trazer uma metáfora sobre esse parque temático. Não sei se você lembra, esse que se vai a viver no oeste, em Roma, e trabalha, e junto com eles existem androides, e os androides se sublevam. Há um problema eletrônico, as cobras mordem de verdade. Não sei se com Yul Brynner esse filme, não sei se vocês viram. Não me lembro agora. É um filme... Mas eu acho... Wonderland. Wonderland. É sensacional, porque a mim me dá a Não, impressão... Westworld. Não, Westworld é com o Sean Connery. Não, Westworld é o que tem robô que tira a cara, assim, Sim, os cowboys. sim, é. tem Westworld, razão. acho, não, tem É, razão. o Will Brenner. Will Brenner. Então, eu acho que aí a questão nos traz um pouco esse querer viver uma aventura determinada nesse campo, quando na realidade, tudo bem, você pode ter de ócio, por exemplo, a leitura. O outro dia li um artigo que me chamou muito a atenção. A leitura é um campo de ócio. E é sensacional, porque isso é de construção mesmo. E porque eu não sei aquilo que tem isso aí. Para as crianças, tudo bem. Agora, esses adultos que entram aí e querem ser criança, não, porque antes falava eu. Isso só te leva a querer ser criança, a querer estar em um lugar, a fantasiar como quando a gente era criança e jogava de bang-bang. Eu adorava jogar de bang-bang, me entende? Agora tem o bang-bang pronto. Né? E esse filme nos traz um pouco essa questão de um mal-estar eterno, de que nós queremos retornar a um lugarzinho e que podemos realizar nossos desejos. Porque Em busca esse, do tempo perdido. Em busca do tempo perdido. Mas o Ney, desculpe Não, interromper por você, favor. o Ney chamou a atenção para uma coisa interessante. O parque temático é tipicamente uma invenção americana. Porque você vai para a Europa, não tem muito parque temático. Tem lá a Euro Disney, que foi um desastre completo. Tem, acho que o Parque do Tem o Asterix. Parque do Asterix, que é um negócio meio francês mesmo. E o que mais? Não tem mais nada. Quer dizer, é porque o cara lá tem a história. Quer dizer, o cara não precisa ir no Castelo da Branca de Neve, que ele vai Museus maravilhosos. no Castelo do Rei Ludovico II da Baviera. Né? E o cara em Roma ele não precisa ir vai para a terma de Caracalla. Agora, estava pensando aqui, Coliseu. os ingleses vão construir um parque temático sobre sexo, mas se a gente filosofar um pouco sobre o assunto, Mário Negrão, o Brasil não é para os europeus, para o hemisfério norte, uma espécie de parque temático sexual? Olha, isso é verdade. E nós temos praias aqui no Nordeste que já são parques temáticos sexuais, né? O brasileiro, acho que não pega aqui, só pega nos Estados Unidos, acho que é por causa de uma peculiaridade do americano. O americano é muito adepto à fantasia, né? E veja que o parque temático, ele é produto dos anos 50. Né? Produto dos anos 50, um produto de muito otimismo, onde tinha muito dinheiro. Eu vivi essa época lá, né? Tinha muito otimismo, muito dinheiro e as pessoas... Agora é escapista, né? É escapista, para soltar. Por exemplo, se você perguntar para mim qual é o parque temático que eu faria aqui no Brasil, se tivesse, eu ia fazer de comida. Né? Eu ia fazer um parque de comida. Você pode comer na Suíça, você pode comer no Japão. Coach né? Center faz isso. Faz isso. Mas eu ia fazer umas coisas malucas, assim, por exemplo, a cama de marshmallow, que você deita e come a cama ao mesmo tempo. Fazer umas coisas assim, né? Você brincar com o tema de comida. Agora, o parque temático que mais me impressionou na vida em Paris é o Palais da Découverte. Né? E isso realmente, tentaram fazer isso aqui em Curitiba até, e infelizmente parece que não pegou muito. Foi uma O pena. Lavillette, o Parque das Ciências? Exatamente, exatamente. Parque Acho que faltou ali verba ou qualquer coisa, porque a ideia é fantástica. E no Palais da Découverte é assim, ou você fica passeando e vendo a ciência, ou você pode interagir com muitos experimentos. E aquilo é divertidíssimo, é fantástico. Foi a coisa que eu falei no último programa, a gente procura tantos mistérios na vida, e tem o mistério da ciência, que é tão bonito. Por exemplo, se eu fosse ser um milionário, eu não ia fazer um Jurassic Park, mas eu queria fazer um parque sobre evolução.
né? Onde você pudesse participar, por exemplo. Imagina se você pudesse entrar na era cambriana e ficar andando por ali, né? Depois você vai para o Triássico, depois vai para o Jurássico e você fica passeando entre essas diferentes eras geológicas, né? Você vê a Terra sendo formada, vendo o universo nascer. Poxa, eu acho que isso é uma coisa... Dinossauros andando, né? Ia ser muito bacana. Eu ia adorar um parque temático de evolução, né? Onde eu pudesse entrar de um lado e sair do outro e ter evolução. Ou um parque temático entrar dentro de um corpo humano, né? E você, não como aquela mulher que teve aqui uma vez na Praça do Dominu, né? Que foi aquilo ali foi uma coisa terrível. Mas fazer mesmo, já imaginou se você puder entrar dentro do Hemácia e ficar passeando por um sistema circulatório? Tem tanta coisa que dá para fazer. Eu sempre vendo esse peixe aqui porque eu sou apaixonado pela ciência, né? E eu acho que a ciência é o melhor tema que pode fazer para tudo isso aí. É uma das coisas que pega no Disney, porque o Disney tem muita bobeira, mas ele tem uma coisa muito interessante, que é esse apego pela ciência, né? E isso é muito bonito, e isso instrui, abre coração, abre as pessoas. Eu gostaria muito de um parque. Belmiro, você... Até me ocorreu agora, Nenê, que é até uma coisa curiosa fazer um parque sobre sexo na Inglaterra, que a Inglaterra é conhecida como de baixo apetite sexual, né? Tinha uma peça lá que era No Sex, No Sex, Please, we are British. Né? Não, sem sexo, por favor, nós somos britânicos. Eu acho que talvez seja até uma coisa educativa para o pessoal aprender a fazer. Ó, te vou contar que tendo engolir uma Thatcher tem que pensar desse jeito. Vamos deixar esse pensamento do Hugo para os telespectadores. Politicamente incorreto. Politicamente incorreto. Por hoje o programa... Mas dependendo da idade, a Meg vai bem, né? Você forçou a amizade agora. Por hoje o programa Cobras e Lagartos fica por aqui. Se você tem críticas, comentários, sugestões, escreva pra gente. O nosso e-mail é cobraselagartos, tudo junto, @fpr.br. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Até lá.